Pinheiral, 22 de fevereiro de 2022, 78ª sessão ordinária do primeiro período legislativo da segunda sessão legislativa ordinária da 7ª legislatura. Solicito ao senhor secretário que faça a chamada nominal dos senhores vereadores para efeito de quórum regimental. Demóstenes José Nunes Paulino, Marco Antônio Pereira, Jordace Elias Mendonça, Carina Valim Pires de Oliveira, Leonardo Sergino Cabral, Mário Arthur Franco Garcia, Leonardo Francisco de Barro, José Augusto dos Santos Cardoso. Havendo quórum regimental, declaro instalados os trabalhos e coloco em discussão a ata da 77ª sessão ordinária realizada no dia 21 de fevereiro de 2022. Não sendo a ata retificada nem impugnada, declaro-a aprovada e determino ao senhor secretário que leia o expediente. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Pinheiral, ofício 1 de 2022. Assunto: disponibilização do plenário para a reunião responsáveis pelo trabalho com crianças autistas do município de Pinheiral. Associação Coletivo Azul, associada, privada e sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ sob 31932-342/1000-73, com a sede localizada na rua Helena Correia de Miranda, na rua Maria Correia, número 44, Palmeiras, Pinheiral. Venha ao máximo a carta informar que requer o seguinte: com as vistas de promover um melhor entrosamento entre as mesas diretoras da associação, deliberar sobre questões de interesse que envolvem as crianças autistas do município de Pinheiral, todo o último sábado do mês, a partir das 16 horas. Certo da compreensão, do vosso apoio e da vossa excelência, desde já antecipo os meus agradecimentos, elevados expresso minha estima e consideração, termo em que pode ser deferido. Pinheiral, 22 de fevereiro de 2022. Cláudio Márcio da Costa Rocha, presidente da Associação Coletivo Azul. Projeto de lei número 011 de fevereiro de 2022. Autoriza o prefeito municipal a ortagar a via pública acessada pela rua Antônio Machado de Souza, o nome do beco Antônio Machado de Souza e das outras providências. Justificativa: o presente projeto visa atribuir o beco no nome Antônio Machado de Souza devido à falta de nome oficial para o logradouro, podendo criar muitas dificuldades para todas as pessoas que nele residem. Fica mais difícil para alguém explicar corretamente onde mora se a pessoa reside um beco sem nome, gerando problemas, inclusive, para o recebimento das correspondências, encomendas e cobranças. O nome do beco é muito importante, faz parte, chamado endereço juntamente com o bairro CEP do número imóvel da cidade, mesmo em casos os moradores dão ao popular o logradouro não cadastrado. Ditas das ruas, travessas, becos, vielas, B1, 2, que via permanece sem o CEP e não aparece na guia das ruas até que seja regularizada. Desta forma, comprovante o endereço do morador não pode contar corrente do banco e acesso do crédito consumidor é dificultoso. Pedido de ligação de energia e água. Diante do exposto solicitado, apreensão incluso do projeto de lei, certo que após transmitir regular, será o final deliberado e aprovado. Demóstenes José Nunes Paulino, vereador. Indicação 30 de 2022. Carina Valim Pires de Oliveira, vereadora com assento nessa colina da casa, do uso das prerrogativas que lhe cabem, indica o excelentíssimo senhor prefeito, conjuntamente à Secretaria Municipal de Serviços Públicos, que seja realizado com urgência o serviço de coleta de resíduos de entulho na rua José Bernardino, no bairro IP. Justificativa: a presente indicação tem a necessidade de trazer melhoria, pois faz necessário em caráter de urgência da limpeza retirada do entulho de calçadas na rua José Bernardino, localizado no bairro IP, tendo em vista que os seus resíduos vêm tomando conta da localidade. Lembrando que a localidade tem um grande fluxo de veículos e pessoas. Pelos fatos acima expostos, provoca-se a Secretaria Municipal de Serviços Públicos para caráter de urgência adotar as medidas cabíveis no sentido de promover os serviços acima mencionados. Sala das Sessões, 22 de fevereiro de 2022. Carina Valim Pires, vereadora. Indicação 031 de 2022. Jordace Elias Mendonça, vereador com assento nessa colina da casa, do uso das prerrogativas que te cabem, indica o excelentíssimo senhor prefeito, conjuntamente à Secretaria Municipal de Serviços Públicos, que seja realizado o serviço de retirada de entulho de todas as ruas do bairro São Jorge. Justificativa:
Fundamenta-se a presente indicação a necessidade de solucionar o problema de higiene e organização das ruas do bairro São Jorge. Na mencionada localidade, podemos identificar pontos amontados de sujeiras e entulho, causando grande transtorno à população que tem sido obrigada a conviver com o estado da sujeira na região. Por essa razão, necessário que a Secretaria Municipal de Serviços Públicos promova urgente retirada de entulho com o objetivo de proporcionar melhoria de condições de higiene nestas vias que carecem de cuidados. Sala de Sessões, 22 de fevereiro de 2022, Jordace Elias Mendonça, vereador. Indicação 032 de 2022. Leonardo Sergino Cabral, vereador com assento nessa coluna da Casa, do uso das prerrogativas que lhe cabem, indica o excelentíssimo senhor prefeito, conjuntamente Secretaria Municipal de Serviços Públicos e Departamento de Iluminação Pública, que seja promovida a substituição de lâmpadas danificadas na rua Paulino de Souza, no bairro Palmeiras, bem como a promoção fixando estação de braços de iluminação no poste desta rua, direcionado também à iluminação da esquina com a rua Mário Vieira. Justificativa: a presente proposição visa solucionar os problemas de iluminação pública apresentados na rua Paulino de Souza, no bairro Palmeiras. Cumpre-se registrar que na aludida região já foi realizado o serviço de afixação do poste, de todavia, o local carece de uma colocação de braço de luz, direcionado também para na esquina com a rua Mário Vieira, além da substituição das lâmpadas queimadas, um serviço indispensável para atender à necessidade de toda a população que trafega por essa região do nosso município. Sala da Sessão, 22 de fevereiro de 2022, Leonardo Sergino Cabral, vereador. Indicação 33 de 2022. Leonardo Sergino Cabral, vereador com assento nessa coluna da Casa, do uso das prerrogativas que lhe cabe, indica o excelentíssimo senhor prefeito, conjuntamente à Secretaria Municipal de Serviços Públicos, que seja realizada com urgência o reparo de vazamento da rede de esgoto identificado na Rua das Acácias do número 249, no bairro Ipi. Justificativa: sabemos que as demandas se envolvem o vazamento da rede de esgoto, configurando-se em questão de saúde pública e deve ser solucionado com a maior brevidade possível. Dessa forma, é imprescindível que o Poder Executivo, através da Secretaria de Serviços Públicos, promova reparos necessários a fim de sanar o vazamento e preservar a saúde dessa população que se encontra exposta a inúmeros riscos de doenças e contato quase direto com a tamanha sujeira. Sala da Sessão, 22 de fevereiro de 2022, Leonardo Sergino Cabral, vereador. Indicação 034 de 2022. Mário Arthur Franco Garcia, vereador com assento nessa coluna da Casa, no uso das prerrogativas que lhe cabe, indica o excelentíssimo senhor prefeito, juntamente com a Secretaria Municipal de Serviços Públicos, que seja realizado urgentemente o serviço de tapa-buraco na extensão do bairro quilômetro 2. Justificativa: fundamentas a presente indicação necessita promover solução urgente precária das condições asfálticas em que se encontra o bairro quilômetro 2. Assim, da presente indicação tem a finalidade de evitar risco potencial de acidente, devendo ser realizado o serviço de tapa-buracos com a maior brevidade possível, precavendo a ocorrência de colisões de veículos, até mesmo queda de torções de pedestres, ciclistas, motociclistas que trafegam por essa região do nosso município. Sala das Sessões, 22 de fevereiro de 2022, Mário Arthur Franco Garcia, vereador. Indicação 35 de 2022. Mário Arthur Franco Garcia, vereador com assento nessa coluna da Casa, do uso das prerrogativas que lhe cabe, indica o excelentíssimo senhor prefeito, conjuntamente à Secretaria Municipal de Serviços Públicos, que realize urgentíssima manutenção do asfalto do trecho da situação da rua José Alves Ferreira, em frente ao número 138, do bairro Colina, onde se encontra um enorme buraco. Justificativa: a presente indicação tem o objetivo de promover soluções urgentes da péssima condições asfálticas que se encontra o trecho na rua José Alves Ferreira, próximo ao número 138, no bairro Colina. Todavia, o buraco não foi fechado de forma devida, tornando um grande empecilho dos moradores da região de todos transitarem esta via no bairro Colina. Diariamente, centenas de pessoas têm sofrido pelo grande risco que sofrem a passar a aludida localidade, seja o risco de queda de pedestre, como também pela danificação de veículos, sendo que grande urgência do poder público mobilize seus responsáveis para reparar o asfalto danificado. Sala das Sessões, 22 de fevereiro de 2022, Mário Arthur Franco Garcia, vereador. Requerimento 8 de 2022. Carina Valim Pires de Oliveira e José Augusto dos Santos Cardoso, vereadores com assento nessa coluna da Casa, com consonâncias, prerrogativa que lhe cabe,
inerentes requer à mesa diretora, ouvindo do outro plenário, que seja reiterada a correspondência legislativa ao excelentíssimo senhor governador do Estado do Rio de Janeiro e ao excelentíssimo senhor secretário da Polícia Civil, solicitando a instalação de uma delegacia especializada de atendimento à mulher, DEAN, em Pinheiral. Justificativa. Fundamente presente requerimento em seio de instalar uma delegacia especializada no atendimento da mulher do município de Pinheiral, que haja vista pelo crescimento da nossa cidade, temos assistido ao aumento imprevisto de números de casos envolvendo violência da mulher. A delegacia especializada do atendimento da mulher conta com profissionais especializados em investigar crimes cometidos contra a mulher, orientar essas vítimas de forma de implantação do DEAN do nosso município. Irá oferecer melhoria de atendimento para as mulheres vítimas de violência, trazendo resultado efetivo para tais casos da violência. Registra ainda, em caso não seja possível a implantação de uma delegacia, seja viabilizada a instalação de um destacamento com atendimento especializado, visando um amparo diferenciado com essas vítimas. Medida que, inclusive, irá desafogar o número de ocorrências na delegacia legal, acarretando maior efetividade do trabalho e da investigação. Registra ainda que tal solicitação já foi pleiteada pelos autores da presente preposição através do requerimento número 18 de 2021, aprovado no ano de 2021. Câmara Municipal de Pinheiral, 22 de fevereiro de 2022. Carina Valim Pires, vereadora, e José Augusto dos Santos Cardoso, vereador. Em discussão o requerimento. Senhor presidente, demais colegas que compõem o plenário, o motivo de reiterar esse requerimento de forma conjunta com a vereadora Carina Valim, é preocupado em um atendimento humanizado para as vítimas de violência, no caso as mulheres que são vítimas de violência em nossa cidade, com a implantação da DEAN, Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher. Nós já estamos tentando uma agenda com o secretário de Polícia Civil do Estado para expor a necessidade de Pinheiral ter uma delegacia especializada, até mesmo para ter até agilidade em relação à investigação dos delitos ocorridos em detrimento à mulher. Hoje necessita desse atendimento diferenciado em nossa cidade. Lembro-me muito bem, por volta do ano de 2000 a 2003, 2004, quando eu cheguei na cidade, no ano 2000, na verdade, não tinha delegacia da Polícia Civil aqui na cidade. A delegacia que atendia a cidade de Pinheiral era a delegacia da Polícia Civil de Piraí. Então, todas as ocorrências que aconteciam na cidade, uma viatura da Polícia Militar pegava, no caso, as vítimas de todos, no caso, os acontecimentos, e levaria para fazer o registro em Piraí, ficando a cidade às vezes desguarnecida. Se tivesse duas ocorrências, a cidade ficava sem policiamento. Então, com a vinda da delegacia legal, isso aí trouxe uma sensação de segurança e atendimento muito maior para a nossa cidade, embora o serviço tenha que ser melhorado em vários segmentos e atendimento por parte da Polícia Civil, no meu entendimento. E eu vejo essa necessidade, principalmente para as mulheres, com a questão toda da pandemia. O número de ocorrências de violência doméstica aumentou muito. E com certeza a DEAN, além de trabalhar de uma forma preventiva, teria também todo o amparo legal e direto para agilizar as investigações e, no caso, punir os culpados aí por esses maus tratos. Então, por isso eu peço a aprovação do plenário aí desse requerimento aí de grande valia para a nossa sociedade. Ainda em discussão o requerimento. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por 8 votos a 0. Requerimento 9 de 2022. José Augusto dos Santos Cardoso, vereador com assento nessa coluna da Casa, do uso das prerrogativas que lhe cabe, requer a mesa diretora, ouvindo do outro plenário, que seja reiterada a correspondência legislativa ao comandante do 12º GBM de Volta Redonda, senhor Tenente Coronel André Luiz Carvalho do Nascimento, ao senhor secretário do Estado de Defesa Civil e o comandante do Corpo de Bombeiro, senhor Célio BM Leandro Monteiro, e ao excelentíssimo governador do Estado do Rio de Janeiro, senhor Cláudio Castro, solicita que seja viabilizada uma instalação de um posto avançado do Corpo de Bombeiro no município de Pinheiral. Justificativa.
O Corpo de Bombeiro corresponde importantíssimo órgão, composto por equipe de resgate treinada, desempenhando, além do combate de incêndio, busca de salvamento, socorro de emergência em via pública, socorro florestal, do meio ambiente, remoção de cadáver, salvamento marítimo, transporte interhospitalar do paciente, prevenção de sinistro, apoio das ações da Defesa Civil. Cumpre-se registrar que já há um tempo incide sobre os contribuintes do nosso município a cobrança da taxa de incêndio, que já foi objetivo, inclusive, de questionamento por colega parlamentar, que protocolou nesta casa reiteradas preposições buscando a suspensão da referida cobrança, uma vez a distância do deslocamento do Corpo de Bombeiro mais próximo é considerável. Num período de deslocamento, certamente é capaz de comprometer o salvamento ou socorro efetivo no caso de alguma intercorrência. Assim, mediante da adoção do presente requerimento, é possível sanar a individualidade atual da cobrança da taxa, bem como conferir à população significativo de amparo, que haja vista que os atendimentos serão realizados com maior brevidade, dispensando a necessidade grande de deslocamento, como ocorre atualmente, conferindo desta forma e tranquilidade a segurança do atendimento mais rápido e preciso. Registra ainda que tal solicitação foi pleiteada pelo autor presente da preposição no ano de 2021, através do requerimento 066-2021. Câmara Municipal de Pinheiral, 22 de fevereiro de 2022. José Augusto dos Santos Cardoso, vereador. Em discussão, o requerimento. Senhor presidente, demais colegas, companheiros aqui do colegiado, eu me reuni com o Major Anderson Cardoso, recentemente no GBM de Volta Redonda, conversando, até mesmo levando a nossa necessidade de um destacamento do Corpo de Bombeiro ou um trailer avançado em nossa cidade para atender a grande demanda da nossa população, porque todos têm conhecimento, qualquer caso envolvendo a necessidade de socorro, tem que ser acionado o GBM de Volta Redonda. E a gente sabe os entraves e o quanto, às vezes, minutos pode salvar vidas. Tivemos recentemente um caso de um incêndio que veio a óbito aqui no bairro São Jorge, no Bela Vista. E para combater o incêndio foi acionado Volta Redonda. Quando chegou aqui meia hora depois, infelizmente o incêndio já tinha tomado toda a residência. Então são vários e vários acontecimentos, catástrofes naturais que têm acontecido aí recentemente, que a gente observou em Petrópolis, que há a necessidade emergencial de um destacamento do Corpo de Bombeiros em nossa cidade. Essa Câmara aqui, os vereadores empenhados, no ano passado ainda aprovamos um crédito adicional para a compra até de um caminhão que seria acoplado em cima dele. É um mecanismo que dispara jatos de água igual o Corpo de Bombeiro para auxiliar no combate ao incêndio, nas queimadas. Se eu estiver aqui equivocado, algum vereador quiser completar esse assunto, devido à necessidade toda. E a nossa Defesa Civil, o efetivo é muito pequeno, não consegue atender todas as áreas e as ocorrências que acontecem na nossa cidade. Então o Corpo de Bombeiros seria um upgrade para a nossa cidade, em termos de dar uma sensação de conforto, segurança, na hora que realmente nós pudéssemos acionar em caso de necessidade. E não posso deixar de citar a taxa de incêndio, que eu acho uma aberração a nossa população pagar essa taxa de incêndio, já que o serviço não é cobrado. Eu, quando fui vereador aqui na primeira legislatura, a gente também solicitou, no caso do destacamento do Corpo de Bombeiro, e na época o coronel informou que não havia a possibilidade da implantação de um Corpo de Bombeiros, tendo em vista que praticamente eram 16 ocorrências no mês e que não caberia. Se não cabe um destacamento do Corpo de Bombeiro, também não cabe a cobrança da taxa de incêndio. Mas essa taxa de incêndio também é uma herança de governos anteriores, que em brigas por disputa de poder, quem perdeu foi a nossa população. Lembro-me muito bem que essa cobrança passou a vigorar no ano de 2013, porque foi enviados os dados cadastrais de todos os moradores de Pinheiral para o Corpo de Bombeiro, para o fundo, que é o Funesbom, no caso que faz essa cobrança, que é um fundo, né? Essa documentação foi enviada, o cadastro de IPTU da cidade,
e passou a ser cobrado no ano de 2013, na gestão do prefeito Arimateia. Então, na gestão do prefeito Arimateia, começou a ser cobrado a taxa de incêndio no município. Essa manifestação contrária eu fiz lá atrás, em relação a como que cobra uma taxa se na verdade nós não temos o serviço. Então, depois que nós fomos para o Ministério Público questionar, depois que a gente pegou e conseguiu criar um movimento, tive ao Rio também questionando, aí ele emitiu uma nota lá, na época, mequetrefe, né, dizendo que na verdade foi o governo anterior, foi o governo do ex-prefeito doutor Toninho, que após perder o mandato, que enviou essa documentação com os dados, na época, para o Funesbom, para os moradores da nossa cidade ser contemplado. Então, olha que loucura. Então, assim, se porventura houve um erro do governo que saiu, por que o que logo assumiu não abriu mão dessa taxa de incêndio? Mas é que volta 50% do valor para o município. E eu lembro muito bem que um dos parceiros também do governo, que era a Aviação Pinheiral, tinha até um banner na traseira do ônibus, fazendo campanha proativa para que fosse pago a taxa de incêndio. Então, assim, são várias distorções de valores, de conduta, de posturas de governos que passaram na nossa cidade e que deixou aí uma devastação para nós moradores. Nós não temos serviço, senhor presidente, do Corpo de Bombeiros, mas tem uma taxa de incêndio. E não tivemos o prefeito que implementou isso fazendo a defesa da população. Então, o motivo, vereador Luiz Enfermeiro, até nesse requerimento, é para a gente corrigir essa distorção. O novo comandante do Corpo de Bombeiro, o Coronel Leandro Monteiro, é uma pessoa realmente também que tem um olhar diferenciado para o nosso exterior. O governador vem atendendo a nossa cidade e, juntamente com o nosso prefeito Edinardo, que também tem um diálogo muito proativo com o Corpo de Bombeiro de Volta Redonda, a gente pode conseguir essa conquista para a nossa cidade, lógico, com o apoio dessa Casa Legislativa. Então, me estendi um pouquinho, senhor presidente, para fazer essas considerações, buscando quando começou a taxa de incêndio, porque é bom a gente relembrar essas questões aí polêmicas que envolveu na cidade e que a gente sofre até hoje, senhor presidente. Ainda em discussão, requerimento. Boa noite, presidente, vereadores presentes, público que acompanha a gente pelo canal Facebook, né? Queria parabenizar o vereador pelo requerimento de reiteração, né? E dizer que concordo plenamente, porque é tipo na sua casa, um exemplo, se você pagar uma internet, vou dar um exemplo aqui, você paga pela internet dentro da sua casa e você não tem internet, é a mesma coisa. Então você está pagando um preço que você não tem. Ah, não posso porque viabilizar um corpo de... Não, vamos então, sei lá, bota um caminhão ali no Parque Pluvial, né, vereador? Põe um caminhão, põe um bombeiro, 2 bombeiros ali, alguma coisa, alguma movimentação tem que ter, porque essa taxa foi cobrada, inclusive em 2013 mesmo, tá? Bem lembrado, 2013, com certeza. Então, o que acontece? A gente tem que visualizar de uma forma, até a gente conversar lá com o comandante, lá, com o Corpo de Bombeiro, né? Esse requerimento até levar pessoalmente, nós todos vereadores, para ver qual é a melhor forma dessa solução, que isso certamente, né? Cobrar uma taxa, eu acho assim, um pouco coerente, né? Porque muita gente reclama isso na nossa cidade, muita gente mesmo reclama toda hora, vem um e fala dessa taxa comigo. Com vocês também não deve ser diferente. Então a gente tem que sentar em cima disso aí, né? Para a gente ver qual é a melhor maneira possível, né? Eu sei que eu costumo falar que a gente não pode resolver o problema, mas se a gente intensificar e levar para alguém resolver, às vezes pode ser resolvido. Ainda em discussão, requerimento. Senhor presidente, só para trazer luz aqui à discussão, e quando eu falei da nota do governo anterior, que só se manifestou botando a culpa no governo que saiu, depois de manifestação, ir a Ministério Público, ir no Rio cobrar, que se manifestaram colocando que na verdade foi o anterior. Então assim, a gente vê aí uma série de distorções por parte dos governos que passaram e deixaram essa herança maldita aí para a nossa população, que nós aqui do Poder Legislativo temos que correr atrás e resolver. E baseado até no que o vereador Jordaço colocou, da importância da união de todos, eu quero deixar aberto aqui para todos os vereadores a subscrição de forma conjunta desse requerimento, se todos quiserem assinar de forma conjunta, que esse requerimento saia no nome de todos os vereadores,
para que possa ter mais força na hora do debate, da discussão, se for o caso até mesmo a gente ir lá no Corpo de Bombeiros junto, porque a gente sabe a força que tem o Poder Legislativo e quanto mais vereadores na causa, quem ganha com tudo isso é a população, senhor presidente. Então está aberta a subscrição aí para os vereadores que manifestarem interesse. Ainda discussão ao requerimento. Presidente, só para dar acrescentar um pouco ao debate que a gente está tendo, principalmente sobre a taxa de incêndio, eu vi que a LERJ tinha aprovado o fim dessa taxa. Então a gente pode até fazer uma consulta para ver como é que está essa situação, que eu acho que o STF tinha decidido que essa cobrança é indevida. Então depois a gente podia até mandar um requerimento para a LERJ perguntando como é que está esse projeto de lei, se foi sancionado, para a gente ver essa situação, para a gente tentar fazer essa cobrança. Bom, só uma sugestão. Ainda discussão. Presidente, vereador líder de governo Mário Arthur, eu lembro que na época que a gente até tentou barrar a questão da taxa de incêndio, que nós entramos no Ministério Público, infelizmente não obtivemos êxito porque não tivemos apoio da Prefeitura em relação aos argumentos fundamentados, é que a gente pegou na época o embasamento que muitas cidades se enquadravam, porque na nossa região aqui, eu acho que, salvo engano, Coatis, Porto Real, mais duas cidades, elas entraram na justiça e, na verdade, não pagaram a taxa de incêndio. Mas aí eu lembro também que elas não estavam pagando porque o poder público não enviou os dados para o Funesbom, para ter essa cobrança. E eu acompanhei também várias jurisprudências e entendimentos diferenciados de várias ações que entram na corte do STF. Agora, se porventura tem a lei aprovada, a gente tem que ver a questão da simetria. Se porventura eles também vão acatar, mais ou menos a mesma questão da discussão da lei aprovada aqui por essa casa da cobrança das sacolas. Então a gente tem que ver a questão da simetria, mas é muito importante aí esse debate, essa pontuação aí, trazida por Vossa Excelência aqui. Ainda em discussão o requerimento. Boa noite, nobres vereadores, boa noite a todos que nos acompanham pelo canal do Facebook. Nós podemos fazer uma consulta na LERJ, como o nobre vereador falou, para ver se já existe essa previsão. E se o STF já se manifestou de forma contrária, já existe uma jurisprudência, caberia de repente até uma ação judicial, uma vez que já existe, como eu disse, uma jurisprudência, um precedente, e há uma grande possibilidade de nós termos êxito baseado nisso que foi falado aqui, porque na verdade é um absurdo realmente nós pagarmos por uma taxa, a população pagar por uma taxa e nós não termos o serviço, como disse o nobre vereador há um tempo atrás, teve uma ocorrência e a pessoa veio a óbito, e o Corpo de Bombeiros se manifestou falando que era uma média de 16 ocorrências por mês, não é isso? Eu penso o seguinte, independente do número de ocorrências, quanto que vale uma vida? Se fosse uma ocorrência, se morrer uma pessoa, não tem volta. Então, seria muito válido que nós tivéssemos um destacamento do bombeiro em Pinheiral, para dar maior segurança e conforto à população. Penso assim, eu acredito que todos os vereadores me acompanham. Então, vamos fazer essa pesquisa aí, pedir o jurídico para estar nos orientando da melhor forma possível, para a gente poder estar ajudando a população. Ainda em discussão o requerimento. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por 8 votos a 0. Não havendo mais matéria para o expediente, passaremos para o grande expediente e convido o vereador Leonardo Sergino Cabral para que faça uso da palavra na tribuna por 10 minutos. Presidente, permissão para falar do meu assento? Concedido. Boa noite, amigos vereadores, boa noite, vereadora Karina, boa noite ao público que nos assiste. Presidente, antes de começar minha fala, eu queria deixar bem claro aqui que eu não estou aqui querendo fazer política em cima de nenhuma tragédia, muito pelo contrário, eu acho que Deus deu essa oportunidade para a gente tem que fazer valer a pena. Como a gente tem a facilidade de diálogo com várias pessoas durante o dia, tendo em vista a tragédia que destruiu Petrópolis, eu tenho certeza que é obrigação nossa
encorpar essas campanhas de doação de alimento que está acontecendo na nossa cidade. Assim como a prefeitura está recebendo doações lá, meu amigo Gil, do Raio-X, que tem sua particularidade com Petrópolis, por ser nascido e criado lá, está muito sensibilizado, perdeu pessoas próximas a ele lá. Então essa campanha está rolando, todo mundo está acompanhando pela televisão. A população de Petrópolis está precisando do mínimo para sobreviver, que é água, alimentos não perecíveis, material de higiene pessoal. Então eu estou aqui fazendo um convite, um apelo a todas as pessoas que são próximas a nós, a todos os amigos, que todos os vereadores peguem seus grupos de WhatsApp e divulguem essa mensagem pedindo que a gente possa colaborar com essa campanha. Para quem não sabe, a nossa prefeitura, lá na sede da nossa prefeitura, está recebendo essas doações. Volto a reiterar, meu amigo Gil do Raio-X tá fazendo essa campanha também. Então, meus amigos, eu estou aqui convidando a todos que a gente possa participar ativamente dessa campanha, fazendo a nossa parte, doando, pedindo para as pessoas mais próximas, amigos, que essas nossas doações, eu tenho certeza que vai estar fazendo a diferença daquelas pessoas que estão lá, além de estarem sofrendo com as suas perdas de amigos, de entes queridos, estão sofrendo com a falta de água, com a falta do mínimo para sobreviver. Então, presidente, mais uma vez, eu não estou aqui querendo fazer política em cima da tragédia da vida de ninguém, não. Eu só me colocando no lugar do próximo e convidando a todos a participar dessa campanha aí, que é de extrema importância para Petrópolis. Obrigado, presidente. Concede uma parte, vereador? Concedida. O que acontece? O Léo frisou muito bem, né? Porque hoje a gente, para ser político, né? Eu já pensa, interpreta de outra forma, já está fazendo política. Nessa solidariedade não cabe nem fazer política, né? A gente também estava lá na minha igreja, lá conversando no domingo, já mobilizamos algumas coisas para estar entregando na prefeitura nessa sexta-feira. Concordo plenamente, totalmente com o que o Léo falou aí. A gente criar os nossos grupos que a gente tem, as nossas religiões, as nossas igrejas que a gente participa, juntar todo mundo e estar ajudando, porque é uma situação que hoje, né? Hoje foi lá em Petrópolis, amanhã pode ser perto de nós, pode ser aqui em nós, então ajudar o próximo é uma coisa sempre bem-vinda. Mas parabéns, tá, vereador? Mais uma vez, boa noite a todos. Gostaria de parabenizar o gesto nobre do nobre vereador e fazer um apelo aos nossos colegas vereadores, quem puder doar, eu acredito que todos se dispõem, e também fazer um apelo à população, quem sentir vontade, desejo de poder estar doando um alimento não perecível, água, leite. Não só a Câmara está disposta a receber, mas a Prefeitura está recebendo também. Então, hoje foram eles lá em Petrópolis, amanhã podemos ser nós que estaremos precisando. Então, eu vejo uma boa forma de nós ajudarmos o próximo. E reitero dizendo que quem puder ajudar, que ajude. E eu já coloco à disposição, vou contribuir também, porque, como eu disse, a gente não sabe o dia de amanhã. Não havendo mais matéria para o grande expediente, passaremos para a ordem do dia. Leitura do parecer de legislação, justiça e redação final. Parecer, Comissão, Legislação, Justiça e Redação Final. Processo Administrativo 60 de 2022. Relator Luiz Carlos da Silva. Relatório. Venha a esta comissão para parecer o pleito estipulado dos autores do processo administrativo número 60 de 2022, feito por Cláudio Márcio da Rocha, presidente da Associação Colete Azul, pugnando por solicitação da sessão do plenário para a reunião responsável pelo trabalho com as crianças autistas do município de Pinheiral, todo último sábado do mês, a partir das 16 horas. É o relatório. Ato contínuo do fundamento do inciso 3º do artigo 69 do Regimento Interno. O presidente desta comissão vai proferir o parecer. Voto do relator. Prima facie impede destacar que o pleito formulário dos atos processo administrativo de número 60 de 2022 apresenta viável, devendo, contudo, ser observado alguns cuidados conforme demonstra a seguir.
Existem 3 situações em que é possível o empréstimo do plenário com a sua galeria. Primeiro, no caso de finalidade purentemente institucionais de forte carga de interesse público envolvido, porém somente de deliberação do plenário nos termos artigo 9º, caput inciso 10, do artigo 46 da resolução número 10, de 14 de dezembro de 2020, do Regimento Interno. No caso de manifestações fiscais culturais aos partidos políticos, com o estatuto devidamente registrado no Tribunal Superior Eleitoral, que terão direito de utilização gratuita local para a realização de suas apresentações, reuniões, convenções, responsabilizando pelos danos causado com relação ao evento solicitado. Entretanto, seguindo o exemplo do anterior, terá de haver a liberação plenária dos termos do inciso 10 do artigo 46 do Regimento Interno. No caso do recesso do regulamentado legislativo, onde a concessão do uso plenário, conjugado com sua galeria, somente do consentimento do presidente, edibilidade da inteligência do parágrafo 3º do artigo 9º da resolução número 10, de 14 de dezembro de 2020. No presente caso, verifica a situação amparada pelo artigo 9º, caput do Regimento Interno, primeira situação descrita supra logo, entendendo o comando de emergência e se refere ao artigo, não exige óbice jurídico ao pleito entubulado pela parte, impondo-se que tão somente estrita observância às restrições ponderadas acima. Nesta senda, uma vez atendida, a premissa arguida acima do voto pela aprovação do pleito. Luiz Carlos da Silva, relator. Parecer da comissão. A comissão acompanha o parecer do relator. Câmara Municipal de Pinheiral, 22 de fevereiro de 2022. Luiz Carlos da Silva, presidente. Maratu Franco Garcia, membro. Jordá Cereja Mendonça, membro. Em discussão, o parecer. Em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por 8 votos a 0. Em discussão e votação única, o ofício número 01 de 2022, encaminhado pela Associação Coletiva Azul, que dispõe sobre a disponibilização do plenário para a reunião dos responsáveis pelo trabalho com crianças autistas do município de Pinheiral. Em discussão, o ofício. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por 8 votos a 0. Não havendo mais matéria para a ordem do dia, declaro encerrada a sessão e convoco os senhores vereadores para a 79ª sessão ordinária, a ser realizada no dia 7 de março de 2022, às 17h30. Uma boa noite a todos.